e ficou em pé. É uma bênção poder fazer isso, sentar e levantar para a glória de Deus. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem comigo, Êxodo 2, 23 a 25. Diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Vamos orar. Deus Santo, tua palavra foi lida. Esses versículos, esse texto, 3 versículos. Pedimos que o Senhor fale conosco. Teu Espírito Santo guie o teu servo para trazer a sua mensagem aos corações. Abra os nossos ouvidos, a nossa atenção, que nada nos disperse neste momento, mas que nós nos voltemos para ouvir a tua doce voz, a tua palavra maravilhosa, que nos abençoa dia após dia. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Quando estamos em tribulação, parece que as coisas demoram, né? Parece que o tempo demora a passar. E o texto aqui, ele não só parecia que demorava, mas realmente ele fala, por muitos dias. Ele começa assim, é um tempo longo, por muitos anos em alguma tradução. A situação aqui era essa. Nós vemos no início do capítulo de Êxodo que a situação do Egito era uma situação diferente do final de Gênesis. Agora nós tínhamos ali um povo que cresceu bastante, de 70 pessoas do tempo de José, agora eram milhões de pessoas. E o Egito, então, tomou uma decisão, Faraó tomou uma decisão, porque ele estava preocupado consigo mesmo, com o seu poder, com a sua soberania, e preocupado com aquele povo, que ele poderia se levantar contra ele. E o que ele faz, então? Ele oprime o povo. E nós passamos por essa opressão. Ele coloca uma força e coloca a sua palavra, as leis que ele mesmo fazia. Ele era um ditador, um tirano, e o texto mostra isso, e ele coloca o povo, então, sob trabalho forçado, sob servidão tirânica, e até dá ordem de morte para os recém-nascidos. No entanto, a sua situação, as suas decisões não tinham o efeito esperado por ele. Pelo contrário, o povo continuava crescendo e se multiplicando e se tornando mais e mais forte. E Faraó, então, ordena que os egípcios todos matassem as crianças, jogassem no rio. Nós passamos por tudo isso, e foi nesse momento, então, que surgiu Moisés. Moisés nasceu, e ele não pereceu no rio, mas teve vida além do rio. Pela graça de Deus, então, ele passou a ser cuidado pela sua mãe, mas a mandado da princesa, filha de Faraó. E quando ele cresceu, ele começou ali a ter experiências, passou um grande tempo, e ele começou ali a se preparar. Como? Ele teve conflitos na vida dele, aqueles conflitos conduziu Moisés a tomar decisões e a se aproximar mais e mais do que Deus estava planejando para ele. Mas ainda estava bem no início da sua caminhada. E agora nós temos, é como se fosse uma quebra, que o texto dá uma parada, né? E como se fosse uma janela ali pequena no texto que fala assim, olha, morreu o rei do Egito, mudou. A situação aqui agora é diferente. Até aqui havia uma opressão daquele rei, daquele faraó, mas a partir de agora mudou o rei. Mas não mudou a opressão. O rei novo ali continuou com as mesmas práticas. E o povo então começa a clamar mais e mais ao Senhor. O comentarista Alan Cole, ele diz o seguinte, o narrador coloca a libertação do Egito, contexto da promessa feita aos patriarcas. Para o antigo Israel, o curso todo da história da salvação podia ser resumido em termos de promessa e cumprimento. Promessa e cumprimento. Deus promete, Deus se lembra, Deus age de forma salvadora. Glória a Deus. E nós vemos isso aqui, esses 3 textos. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu, assim, morreu, passou. Os israelitas continuavam, porém, a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram, então, por socorro, e o seu clamor chegou até Deus. O Deus da aliança ouviu. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó.
Olhou para os israelitas, viu os israelitas e percebeu a sua condição, a sua necessidade. A proposição, meus irmãos, do texto é que a aliança divina, ela é superior aos poderosos do mundo. Vamos dizer isso? A aliança divina é superior aos poderosos do mundo. E como que ela supera, então, as alianças dos homens poderosos do mundo? Como que ela supera esses poderosos? Nós podemos ver, em primeiro lugar, que a aliança divina supera os poderosos no tempo. No tempo. Leia comigo o versículo 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Então perceba os detalhes desse texto. Esse trecho aqui da palavra mostra que muitos dias correram, muitos anos se passaram. Em algumas traduções você vai ver assim, sob essa tutela tirânica de Faraó. Muitos dias se passaram, momento ruim, uma demora, e eles continuavam sofrendo ali. O Faraó continuava com sua opressão, o novo Faraó, mas esse texto dizendo aqui, morreu o rei do Egito, é de extrema importância, meus irmãos, para a nossa meditação. Assim como acontecem com todos os homens, chega o final. Quem sabe aquele Faraó que foi opressor, não sei, quem sabe ele pensava, olha, eu vou viver sempre. Às vezes a gente pensa assim também, quando nós somos jovens, né? Estamos naquela idade assim, não, eu sou muito forte, eu vou viver, eu vou vencer. Eu estava dando aula para os jovens, todo mundo assim, né? Eu também, com o olho brilhando, né? Jovem também. E todo mundo assim, não, porque nós vamos fazer e nós vamos construir. O jovem tem essa energia, né? E o Faraó, então, que era o rei da nação mais poderosa do mundo, tinha o nome de Faraó, um homem importante, reconhecido. Ele pensava assim, eu vou dominar sempre. Mas não é assim com os homens. Seja ele quem for, chega um dia. Chega um momento em que ele passa. E foi assim que aconteceu com esse Faraó. Morreu o Faraó. Mas aí o texto nos traz que Deus lembrou da aliança que ele fez. Meus irmãos, morreu o Faraó, mas Deus não morreu. Faraó passou, mas Deus não passa. O Senhor é de eternidade a eternidade. A aliança de Deus, ela está acima da aliança dos poderosos, dos homens, das decisões dos homens, porque ela é eterna. Ela supera as outras no tempo. O Senhor reina de eternidade a eternidade. E crendo nisso, o povo de Israel então clamou ao Senhor para o livrar daquela escravidão que estava sofrendo ali no Egito. O hebreu clamou a Deus. E o texto diz que Deus ouviu o clamor do seu povo por causa da sua aliança. Louvado seja Deus. Hoje, meus irmãos, o Senhor continua no trono. Deus é o rei. Jesus reina e tem toda a autoridade, está acima de tudo e de todos. Estevão, quando estava ali sendo apedrejado, viu nos céus e viu o Senhor reinando à direita de Deus Pai. O Senhor tem tudo em suas mãos. Muitos faraós passaram depois daquele ali, não foi? Quem já foi no Egito aí? Foi lá ver as pirâmides, viu as tumbas lá dos faraós. Passaram. Muitos reinos se levantaram, lembra dos sonhos de Daniel? Vai levantar um reino, vai perecer. Vai levantar outro reino, vai cair. Vai levantar outro reino, também vai passar. Muitos reinos passaram durante a história. Babilônia, Pérsia, Roma, muitos impérios. Muitos poderosos passaram, muitos que acham que vão continuar reinando ou decidindo sobre a vida dos demais, vão passar. O homem passa, os poderosos caem, os papas morrem, os reis perecem, mas Deus continua no trono. Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O rei
o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Eterno, e as suas promessas também. A aliança do Senhor, ela é eterna. E ela supera os homens e as alianças dos homens, mesmo que poderosos. Em segundo lugar, como que essa aliança supera, então, os poderosos? Em primeiro lugar, foi no tempo. Em segundo lugar, é na abrangência. Vamos ler o versículo 24. Leia comigo o versículo 24. Fique em pé e leia comigo. Muito bem. Teve gente que ficou rápido de pé ali. Diz assim: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Pode sentar. Que bênção. Percebeu aqui o que aconteceu nesse texto? O texto leva o leitor a lembrar da aliança que Deus fez com quem? Com o seu povo. Ele usa os nomes dos patriarcas aqui: Abraão, Isaque e Jacó. A aliança que Deus fez com eles. É uma aliança que Deus chamou Abraão e falou: olha, você vai ser bênção para todas as nações da terra. De ti farei uma grande nação, se tu uma bênção. Ele nem tinha filho, mas veio então um filho dado por Deus, ainda na sua velhice, quando estava na sua velhice, ele e Sara, e veio Isaque. E a promessa continuou, a promessa de grande nação, vai agora com Isaque, com seu povo. E depois passa Isaque e vem quem? Esaú e Jacó. Não é assim? Não foram os dois? Isaque, teve Esaú e Jacó. Então agora tem dois filhos. Mas existe ali uma palavra do anjo dizendo o seguinte: olha, os dois, tem duas nações que estão brigando aí no seu ventre. Né? E Rebeca falou: puxa, o que vai acontecer? Nasceu então Esaú, só que Jacó pegando lá no pé dele. Então vem agora Jacó, porque a palavra do Senhor diz assim: eu amei Jacó e aborreci Esaú. Mas então, pensa Abraão, se Abraão tivesse ali naquele momento: Deus, mas o Senhor não falou que seria para a minha nação, né? Eu não seria bênção para todas as terras, mas agora está dividindo aí. Esaú não vai ser abençoado, Jacó vai ser o filho, vai continuar a promessa do Senhor com Jacó. E a gente continua olhando a história, e a gente vê que quando o povo chegou mais à frente, lá Davi consolidou o reino, não é? E a gente percebe que depois de Salomão, o reino unido de Israel, o que acontece com esse reino? Ele divide também. Esse reino se divide. E nós temos o reino do norte e o reino do sul, o reino de Judá. E a promessa continua com o reino de Judá, e se Abraão estivesse lá de novo Deus está dividindo. Dividiu lá em Esaú, agora divide aí em Judá. E a gente continua acompanhando a história, e a gente percebe que isso vai chegar até o Novo Testamento. E quando chega o Novo Testamento, nasce quem? Jesus. Que era da linhagem, que vinha de Judá. O leão da tribo de Judá. E Jesus, então, depois de todo o seu ministério aqui na terra, o que Jesus faz? Jesus morre, ressuscita, e fala com os discípulos assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E agora, então, a gente percebe a grandeza dessa aliança, que ela não vinha não vinha do sangue de Abraão, porque senão Esaú tinha que entrar na aliança, não entrou. Essa aliança, na verdade, vinha pelo sangue de Jesus. E a gente percebe agora que, através de Cristo, todas as nações, todos os povos podem louvar ao Senhor. Nós lemos Salmo 67, versículo 4, ele disse assim: alegrem-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade e guias na terra as nações. Deus guia as nações todas. Essa aliança, então, é abrangente. Ela não está relacionada só ao sangue de Abraão, ou de Isaque, ou de Jacó, mas a todos aqueles que se prostram diante do Senhor Jesus Cristo. É hoje assim? A aliança é com Cristo, é uma aliança eterna em Cristo. E o Senhor, então, realiza esse plano da redenção, enviando Jesus para cumprir a sua aliança, para cumprir a sua promessa. Jesus nasceu como a linhagem de Abraão, fez o que nenhum deles conseguiu fazer. Jesus foi o único que fez
exatamente o que Deus queria, é obediência completa. Um dia eu estava conversando com a pessoa que falou isso, olha, teve só um que conseguiu. Deus colocou os mandamentos dele, não foi? Deus fala com Josué, ser forte para cumprir minhas palavras. Deus nos ordena cumprir os mandamentos dele, mas nós não conseguimos, apenas um conseguiu, Jesus Cristo. E é por causa dele que a aliança, então, vai a todos. Por que o evangelho chegou aqui, no Lindéia? Jesus falou lá com os discípulos, né? Levem essa mensagem, Jerusalém, Judéia, Samaria e até o Lindéia, os confins da terra. Chegou até nós, a palavra do Senhor chegou aqui, e hoje ela está caminhando através da internet para tantas pessoas, para que todo aquele que crê no nome de Jesus seja salvo. Essa aliança, ela tem uma abrangência superior a qualquer aliança, a qualquer poderoso. Os poderosos hoje do mundo, você tem os presidentes, aqueles que são líderes das nações, e ele é líder daquela nação. Mas Jesus Cristo reina sobre todas as nações. Todo aquele que crê no Senhor Jesus é salvo. Todo aquele que o recebe está agora ligado ao reino do Senhor Jesus, está nessa aliança suprema, nessa aliança eterna. Abra sua Bíblia em Apocalipse, olha que texto maravilhoso que Apocalipse nos diz. A aliança do Senhor é com todos os povos, línguas, tribo e nação. Apocalipse 7, a partir do versículo 9, nos diz assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os seus rostos, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Imaginou essa cena aqui? Você conseguiu imaginar isso? Pensar nisso aqui? O poder de Deus, a abrangência da aliança do Senhor com todos aqueles que estão em Cristo, de todo povo, língua e nação, toda tribo. Louvado seja Deus. A aliança do Senhor é suprema, ela é acima das outras alianças, no tempo e na abrangência. Terceiro lugar, meus irmãos, em que a aliança divina supera as outras alianças? Em que ela supera os poderosos? Na fidelidade. Vamos ler o versículo 25? Fique em pé, leia comigo em pé mais uma vez. Versículo 25 diz assim: e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Pode sentar, meu irmão. O texto diz que Deus viu e se atentou para a condição do seu povo. Meus irmãos, o reinado do Senhor não é baseado nos interesses humanos, nos interesses carnais, nos interesses de vanglória. O Senhor se baseia em quê? Na sua palavra, na sua promessa. Veja que aquele faraó implantou ali um plano tirânico para manter o poder em sua casa, em sua terra. E para fazer isso, ele atuou de forma opressora sobre aquele povo. Ele não se atentou para a condição daquele povo. Pelo contrário, quanto mais sofresse, melhor. Porque ele queria que o povo andasse ali sob a tutela dele, tranquilinho ali. Ele não queria prosperidade para o povo, ele queria que o povo sofresse. Deixa esse povo sofrer, para eles andarem aqui, ó, tudo que eu falar eles vão fazer. Foi assim que ele fez. Ele não olhou para a situação do sofrimento do hebreu, não se importou nem com os egípcios, na verdade, estava se importando com ele mesmo. Ele mandou os egípcios matarem os hebreus, as crianças. Ele queria manter a sua supremacia, manter o seu nome, e para fazer isso, tudo que fosse necessário, ele tomaria de decisão, conforme o seu próprio julgamento. Ele escravizou o povo de Deus, nem era o seu povo, era o povo do Senhor, e ele escravizou. Mas Deus, meus irmãos, olha de forma diferente. Deus olha com misericórdia.
O texto diz que Deus viu a condição de sofrimento do povo de Israel. Sofrimento físico, sofrimento psicológico, sofrimento humanitário. Tudo ali estava passando sobre as mãos de Faraó, mas Deus viu de forma diferente. E ele viu a condição do seu povo. A gente percebe aqui que esse pequeno texto está fazendo uma mudança, que fala, alguma coisa vai acontecer depois disso aí. É igual aqueles filmes que dão um suspense, assim, né? Mas Deus viu a condição do seu povo. Pum. Cenas dos próximos capítulos, né? Veremos nos próximos episódios. O Senhor, então, olha para o seu povo de uma forma diferente, tem essa atenção voltada para eles, porque Deus haveria de cumprir a sua palavra, a sua promessa. As alianças dos homens, meus irmãos, muitas vezes, elas são quebradas. As pessoas não seguem, não são fiéis. Olha o que diz 2 Timóteo 2,13. Diz assim, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Pensa nisso. É por isso que ele enviou Cristo Jesus, para cumprir a sua promessa de salvação, para que a gente tivesse os pecados perdoados. Nós somos libertos de nossa escravidão moral por causa de Cristo Jesus. E as promessas do Senhor é que todo mundo receberia essa mensagem, receberia essa possibilidade de fazer parte do reino de Deus, de ser liberto. Hoje no mundo nós continuamos a enfrentar as dificuldades dos inimigos do Senhor. As tiranias deste mundo nós enfrentamos. Quantas vezes nações se levantam contra o cristianismo, pessoas são mortas porque temem ao Senhor, porque querem seguir ao Senhor Jesus. Pessoas são presas porque oram. Nós vimos isso aí em nações da linha da reforma. Pessoas que estavam orando nas ruas, eles prenderam. Mas por quê? Eu estou buscando o Rei dos Reis, o Senhor, o verdadeiro Deus, mas não pode. Nós percebemos, meus irmãos, que governos se levantam com leis anticristãs para obrigar a igreja a viver de forma a desobedecer a Deus. Quantas leis no Brasil mesmo nós temos que daqui a pouco vão nos fazer a viver exatamente contrário ao que Deus quer. A gente percebe esse movimento. Entretanto, o Senhor está vendo a situação. O Senhor olha para o seu povo. Ele está atento ao que está acontecendo. E nós estamos apenas no capítulo 2 de Êxodo. Nós veremos para frente que Deus vai agir, porque Ele é fiel. O Senhor é fiel. A aliança do Senhor supera a dos poderosos na sua fidelidade. Muitos rasgam as leis, muitos rasgam os contratos que fazem, as promessas que fazem não são cumpridas. Mas o Senhor não é homem para mentir, nós cantamos isso. E as promessas do Senhor serão realizadas. Em nome de Jesus. Concluindo, meus irmãos, a aliança do Senhor com o seu povo, ela é suprema. É a aliança suprema sobre qualquer reino, sobre qualquer poderoso da terra. A sua aliança suprema no tempo, ela é eterna. Na abrangência, ela vai em todas as tribos, línguas, povos, nações, em todo o mundo. E também, nós vimos em Apocalipse, o mundo espiritual também, os anjos se prostram diante do Senhor. Ela é suprema na fidelidade, pois Deus é fiel e a sua palavra será cumprida, porque Ele não é homem para mentir, para que minta. Hebreus 7, 21, 22 nos diz assim, mas este conjuramento, por aquele que Ele disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. A aliança do Senhor, ela é superior a todos os homens e poderosos. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, meus irmãos, clamando a Deus. Vocês perceberam aqui no texto esse clamor do povo? O povo reconhecendo que Deus havia prometido. O que eles fizeram? Dobraram de joelhos, clamaram a Deus. Clamaram ao Senhor. Quem sabe esse é o momento de você se prostrar diante de Deus. Nós devemos invocá-lo, viveremos clamando ao Senhor. Em primeiro lugar, para aquele que ainda não faz parte do povo de Deus, clamar para fazer parte. Se entregar sua vida a Jesus. Falar, Senhor, eu quero essa salvação. Eu quero ficar livre da opressão do mundo.
Eu quero ficar livre do pecado que tenazmente me assedia. Eu quero ter salvação eterna. Para aqueles que estão angustiados, deprimidos, oprimidos, clamar a Deus: Senhor, livra a minha vida, livra a minha alma, me dê ânimo. A situação do mundo pode estar ruim, como a gente viu aqui, estava péssima para o povo, aos olhos humanos, mas o Senhor está atento ao seu povo, meus irmãos. Clamemos ao Senhor, Ele nos ouve, Ele vê a nossa situação. Esse é o momento de clamar ao Senhor para que Ele nos atenda. Matthew Henry diz assim: Deus é sempre assim, um auxílio imediato durante nossas tribulações. Então, animai-vos, vós que conscientes de culpa e servidão, esperais nele para que sejais libertos. Deus, em Cristo Jesus, também vos contempla. Uma chamada de amor une-se a uma promessa do Redentor. O Senhor está nos chamando para vivermos com Ele, está nos dando a vida eterna, a redenção. Nós não vamos clamar a Deus? Nós vamos seguir o curso do mundo ou nós vamos dobrar os nossos joelhos diante do Senhor? Mateus 11, 28 diz assim: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Louvado seja Deus. Segundo lugar, como viveremos? Viveremos confiando nas promessas do Senhor. Elas serão cumpridas. Deus prometeu uma terra ao povo de Abraão, Isaque e Jacó. Deus prometeu uma salvação e Jesus veio dessa linhagem. Enquanto os homens quebram seus acordos, o nosso Deus cumpre a sua aliança fielmente. Enquanto os poderosos rasgam as suas próprias leis, o Senhor cumpre o que Ele prometeu. O que Ele disse, Ele vai cumprir. Enquanto as leis dos homens são mutáveis, a lei do Senhor dura para sempre. Veja o que diz Calvino sobre o texto. Ele diz assim: ele menciona expressamente os 3 patriarcas, porque Deus fez uma aliança com eles, para que ela continuasse firme por gerações perpétuas. E de fato, uma vez que Deus se inclina para conosco, para nos ajudar por sua livre misericórdia, então Ele se oferece e nos convida voluntariamente. E, portanto, a confiança na oração só deve ser buscada nas promessas de Deus. Olhe para as promessas de Deus, clame por elas, busque nelas. Não nas promessas dos homens, mas aquilo que Deus disse, porque nele nós podemos confiar. Mesmo passando as dificuldades que vivemos no mundo, confiemos no socorro de Deus. Ele não nos deixará ficar perdidos. Ele tem uma terra reservada para o seu povo, irmãos. Ele tem uma mesa para cear com a igreja. Ele tem uma era de paz, prosperidade e alegria perenes e eternas. Portanto, clamemos a Deus para nos atender em nossa aflição. Confiemos nas promessas eternas do Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.